Fala, meu povo, tranquilo? Nessa segunda parte sobre a demografia brasileira, acompanha o primeiro vídeo, dá uma pausada nesse, olha o outro, para você não se perder em alguma coisa que possa aparecer aqui. É continuidade. Mas, retomando o assunto, falaremos novamente a parte 2 sobre demografia brasileira. A gente viu alguns conceitos importantes no primeiro vídeo: natalidade, mortalidade, crescimento vegetativo, importante dado para a gente analisar. E aqui eu posso apontar que o Brasil passa por um processo conhecido como transição demográfica. E o que é essa transição demográfica? É a mudança no ritmo de crescimento populacional, é a mudança de ritmo, é a mudança do padrão da população nacional. Há décadas atrás, por causa da qualidade de vida, por causa da estrutura demográfica da nossa cidade, do país de modo geral, a natalidade e a mortalidade tinham números elevados. Então, natalidade, número elevado, mortalidade, número elevado. Agora não. O Brasil passa por um processo novo, por uma transição, por uma mudança no ritmo. Então, agora eu tenho redução da natalidade e também redução da mortalidade. E a gente vai conversar quais são os fatores que levam a essa redução da natalidade, redução da mortalidade. Aqui eu coloquei uma tabela dividida em fases e como o Brasil vai se enquadrando em cada fase dessa. Então, anterior a 1900, nós tínhamos uma natalidade muito elevada e uma mortalidade muito elevada. Então, olha só. Voltei novamente. Então, o azul é a natalidade, o vermelho é a mortalidade. O verde vai ser esse crescimento vegetativo, ou seja, a relação entre natalidade e mortalidade. Então, se liga só. Anterior a 1900, a fase 1, eu tenho natalidade elevada, mortalidade elevada. Então, muita gente nascendo, a qualidade do país ruim, estrutura ruim, faz com que essa galera que nasça não consiga chegar até a fase idosa, vai morrendo ao longo do caminho. Então, significa que o nosso crescimento vegetativo ainda é pequeno. Essa relação entre natalidade e mortalidade é pequena. A diferença entre uma e outra é curta. Vou chegando a novas décadas. Chegando aqui na transição entre 40 e 80, década de 40, eu começo a entrar na fase 2, onde a natalidade continua elevada, mas por causa do aumento e da melhora da infraestrutura, eu começo a ter a redução da mortalidade. Aqui eu tenho uma diferença, eu começo a ter uma diferença maior entre quem nasce e quem morre. Então, essa diferença entre nascimento e morte acaba ficando maior. Então, se essa diferença entre nascimento e morte fica maior, o crescimento vegetativo começa a aumentar. Beleza? Esse período aqui é conhecido como explosão demográfica, mas também tem um apelidinho de baby boom. Ou seja, uma explosão de nascimento. Muita gente nascendo, mas a mortalidade começa a cair. E vamos lá, quais são os fatores que levam à redução da mortalidade? Aumento da infraestrutura, aumento do saneamento básico, eu tenho doenças que começam a ser erradicadas, vacinas começam a ser criadas, avanço da medicina. São fatores importantes que levam à queda da mortalidade. Vamos lá, se a mortalidade começa a cair, então a natalidade vai também começar a cair. E qual é a relação entre um e outro? As famílias agora não precisam ter muitos filhos para garantir mão de obra para o futuro, porque agora é sabido que pelo aumento da estrutura do país, eu começo a ter agora a possibilidade maior de uma maior expectativa de vida. Então agora eu começo a ter, por isso, uma redução da natalidade. E vamos lá, fatores que levam à redução da natalidade no Brasil. Primeiro, custo. Bancar uma criança é muito caro. Então esse é um fator importante que leva à redução da natalidade. Colocar um boneco, colocar esse Pokémon para evoluir, demanda custo. Então eu começo a reduzir a natalidade para reduzir custo. Qualidade de vida. Outro fator importante, a entrada da mulher no mercado de trabalho, a emancipação feminina, o fato de agora a mulher decidir se de fato ela quer ter filho ou não, priorizar a carreira, o trabalho. Um casal, ele vai preferir ter filho a longo prazo do que
ele ter filho agora, por causa do custo. Outro fator importante, então a gente viu, redução da natalidade está relacionado à entrada da mulher no mercado de trabalho, está relacionado ao custo de vida, aumento do custo de vida. Beleza. Outro fator, métodos contraceptivos, é um fator também importante para a gente analisar. Beleza? E aqui eu começo a ter essa característica a partir da década de 80. O IBGE aponta para a gente que essa redução da natalidade vai continuar a ponto de, em 2045, 2050, a mortalidade superar a natalidade. Então, pode ser que a partir de 2045, 2050, a gente consiga ver uma redução da nossa população, onde a mortalidade começa a superar a natalidade, ou seja, a nossa expectativa de vida, o nosso crescimento vegetativo, ele volta a cair. Bacana? Então aqui eu tenho uma tabela extremamente importante para a gente analisar e como é que a gente consegue desenhar essa transição demográfica que acontece aqui no Brasil. Beleza? Outros dados importantes, outra característica importante, pirâmide etária. Para que serve uma pirâmide etária? A pirâmide etária, ela vai mostrar para a gente onde o governo vai colocar investimento, porque ela mostra como rola a distribuição da população por faixa etária. Se a gente acabou de falar que a nossa natalidade está em queda, significa que vai acontecer o quê? A base da pirâmide, ela começa a reduzir. E o que representa a base da pirâmide? A base representam jovens. O corpo da pirâmide, a parte do meio, representam adultos. E o topo da pirâmide representa idosos. Perfeito! Então, se a natalidade ela começa a reduzir cada vez mais, significa que essa base vai reduzindo. Beleza, a população adulta ainda é grande. Show de bola! E isso é muito bom, porque quanto maior a população adulta, mais renda sendo gerada. E também aumenta a expectativa de vida, ou seja, eu começo a ter um aumento do topo da pirâmide. Outro termo para vocês ficarem ligados, os jovens e os idosos, eles são conhecidos como PEI, população economicamente inativa, e os adultos como PEA, população economicamente ativa. Por isso que quanto mais adulto, bacana, maneiro. E o Brasil passa por esse processo de população adulta, superando a base, jovens, e também superando o topo, idosos. A isso nós temos um nome. Então, quando a gente tem um corpo que supera a base e que supera o topo, a gente dá o nome de bônus demográfico. Bônus demográfico ou janela demográfica é o termo que eu utilizo quando a população adulta supera a população jovem e a população idosa, ou seja, mais população economicamente ativa gerando receita e menos gente inativa que depende da receita de alguém. Jovens dependendo dos pais e idosos da aposentadoria. Como a expectativa de vida do Brasil está cada vez mais elevada, significa que uma medida que o governo tem tomado é dificultar um pouco o acesso à aposentadoria. Porque se você está vivendo muito mais, o governo vai pagar os aposentados por muito mais tempo. E isso é despesa para o governo. Então a ideia, e por isso que aconteceu e vai continuar acontecendo, reformas na Previdência. Beleza. Outro dado importante para a gente, o IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. Ao contrário da pirâmide etária, que é um dado puramente quantitativo, o IDH é um dado qualitativo, ou seja, eu consigo detectar a qualidade de vida da população. E como é que eu faço isso? Através de 3 fatores. Quais são os fatores que são utilizados para medir o IDH? Primeiro fator, renda. Segundo fator, saúde. E terceiro fator, educação. São os fatores que são medidos, detectados, analisados
para medir o IDH. O IDH ele vai de 0 até 1. O 0 é o mínimo, o máximo é 1. Quanto mais próximo a 0, pior. Quanto mais próximo a 1, bacana. Então significa que quanto melhor esses dados, mais próximo eu estou de 1. Não existe nenhum país que seja 1 ali cravadão. E quanto pior esses dados, mais próximo eu estou de 0. Não existe nenhum país que seja ruim o suficiente para ser 0 cravadão também. E o Brasil, como está nessa brincadeira? Segundo o último dado analisado pela ONU, que é o que detém as análises do DH pelo mundo, o Brasil, segundo dado colocado em 2021, tem o IDH de 0,754. Hoje ocupa a posição 87, 87ª no ranking mundial. Perfeito. Caiu uma posição, caiu algumas posições comparadas ao dado anterior, beleza? Do ano anterior. E outro dado importante para a gente analisar também é o índice Gini, um instrumento importante e que tem como principal objetivo ver a desigualdade social, o quanto aquele país apresenta maior ou menor desigualdade social. É um dado que também ele vai de 0 até 1. Perfeito? Quanto mais próximo a 0, agora nesse caso é diferente. Quanto mais próximo a 0, melhor. Quanto mais próximo a 1, pior. Porque quanto mais próximo a 0 eu tô, significa que menor é a desigualdade social. E quanto mais próximo a 1 eu tô, significa que maior é essa desigualdade da renda. Então o índice Gini serve para a gente analisar desigualdade da renda. Hoje, o índice Gini do Brasil também, o último dado apresentado para a gente é de 0,544. Esse dado coloca o Brasil em um dos países que apresentam os índices piores em relação à desigualdade no mundo todo. Perfeito, meu povo? Mais dados, mais análises, importante para a gente prestar atenção para qualquer assunto que possa aparecer de população, a gente conseguir matar sem problema nenhum. Perfeito? Como eu sempre digo, dá aquela moral, dá aquela curtida, comenta o que vocês estão achando do vídeo, o que tem a melhorar para a gente ir crescendo junto, certo? No vídeo anterior acabei não fazendo isso, mas agora vou dar um tempinho para dar aquele print maroto e daqui a pouquinho mais assunto interessante para a gente. Bacana? Beijos e abraços de tchau, tchau.